se as empresas não trabalhassem com a área de comunicação, como é que você faria? E foi uma boa pergunta que ele me fez, né? E ele falou uma coisa muito importante que ficou marcado. Independente do que você faça, faça significado na vida das pessoas. Faça bem feito, mas que tenha significado na vida das pessoas. Isso foi uma frase, um dogma, né, como o Edson colocou, que eu acho muito importante, fazer significado na vida das pessoas. Eu acho que a gente, como recursos humanos, uma grande maioria aqui é de recursos humanos, tem um papel fundamental, que é fazer significado, dar significado, não sendo responsável pela vida das pessoas, mas fazer o nosso trabalho ter um significado. Vocês acham que funciona uma empresa sem área de comunicação, sem um responsável, sem não necessariamente uma estrutura de comunicação, mas gente focada em comunicação interna? Vocês acham isso ou não? Acho que funciona ou não funciona? Eu diria para vocês que, infelizmente, sim, muitas empresas funcionam sem área de comunicação, sem pessoas trabalhando com comunicação, pessoas olhando a comunicação interna, a comunicação corporativa nas empresas. A diferença que eu acredito, e acredito de verdade, é que quando você tem uma área de comunicação, você tem pessoas ligadas à comunicação na sua empresa, essa empresa funciona melhor. As relações humanas funcionam... Estava desligado? As relações humanas funcionam melhor nas empresas. Até porque, a gente tem essa frase também que eu acho bastante interessante, que a falta de comunicação na empresa é como um fio de energia emendado. Há momentos que dá contato normal, funciona bem, mas às vezes não funciona e quase sempre dá choque. É normalmente assim que acontece. Navegando nos assuntos e fazendo uma correlação dos assuntos que a gente falou até agora, é importante lembrar que mudou bastante o cenário, né? Até o Zé fala do século XIX, século XX. A gente tinha um processo onde, basicamente, era um cenário da máquina pela máquina. Eu trabalho numa empresa, trabalho 10 horas numa empresa, 8 horas, produzo tal produto, vou para casa, volto para casa. Em termos de comunicação, tem lá um quadro de aviso. Às vezes, de vez em quando, meu chefe chamava para tomar um café, e olha lá, tinha, na saída do restaurante, um caderno para mim escrever as minhas informações sobre a empresa, porque o foco era a máquina pela máquina, é produção. Vocês já viveram isso, e às vezes, infelizmente, pode estar vivendo isso ainda nas empresas, precisam produzir. Depois que a gente produz, a gente vai conversar com os líderes. Primeiro é produção. E a gente passa num cenário atual muito favorecido e muito potencializado pelas redes sociais, que é a história dos canais, reconhecimento e velocidade. Hoje não dá mais só para trabalhar por produção. As pessoas querem, as pessoas necessitam, as pessoas têm canais de conversação, as pessoas têm, mais do que nunca, o ser humano atual, todos nós, com os canais que nós temos hoje, tem a necessidade de ser ouvido, respeitado e valorizado. E aqui eu acho, na minha opinião, muda toda a relação de trabalho nas empresas. Hoje em dia a gente nem diz mais, eu trabalho numa área de comunicação interna, eu trabalho na área de comunicação da empresa, corporativa normalmente, porque não existe mais essa barreira, o que é interno ou externo. Algum tempo atrás a gente divulgava um comunicado no quadro de aviso, no e-mail, alguma coisa nesse sentido, e ficava dentro da empresa. Hoje não. O ponto mais importante que eu acredito que tem que funcionar na empresa é um processo chamado confiança. Eu digo, tal empresa lançou um produto X, produto que deu problema, um produto que não foi bem aceito pelo seu colaborador, pelos seus clientes. Se eu, como funcionário, não tenho credibilidade no meu emissor, eu muito provavelmente vou potencializar, inclusive, essa crítica. Muito provavelmente eu vou potencializar. Então é importante, e aqui eu falo como uma dica para o RH, se nós como recursos humanos, como comunicação, como marketing, não temos uma credibilidade enquanto emissor das informações perante o nosso público, a chance dele criticar e a chance de ele achar que aquilo não é verdadeiro é muito grande. Então, mais importante do que estabelecer meios de comunicação, ferramentas, Facebook corporativo, café da manhã, quadro de aviso, revistas, que são ferramentas importantes, é estabelecer uma credibilidade do emissor, uma credibilidade de vocês. Como é que eu trabalho o comunicador? Como é que eu trabalho o gestor? Eu fiz alguns projetos em algumas empresas, agora como Novembro 4, onde as pessoas dizem assim, não, na minha empresa eu não quero instalar internet. Aqui as pessoas não têm acesso à internet. Nem precisa, o celular do cara está conectado. Para que eu vou não disponibilizar como uma ferramenta onde eu poderia potencializar, inclusive, a comunicação, e digo para o cara, você não pode usar, e está no celular dele, do trabalho dele ali, do lado dele, conectando, inclusive tendo informações mais rápidas que a própria empresa. Então,
o papel do gestor nesse momento ele é muito importante. Então, é olhar o desenvolvimento de meios aderentes. E aí a gente trabalha muito nesse sentido, olhando a comunicação, as experiências de desenvolver meios aderentes, entender o perfil do seu público, pensar estratégias, ser proativo, estabelecendo um processo de confiança e desenvolver matérias agregadas. É outro ponto importante. Eu diria que se a gente pudesse, e aqui uma pergunta que sempre é feita, comunicação deve ficar debaixo da onde? De RH, do marketing, de vendas, da imprensa. Eu sempre digo o seguinte, se você tem no seu processo de comunicação um processo atrativo, a qualidade dos materiais, os textos, do formato, se eles são ágeis, o tempo de aprovação para divulgação, se eles são aderentes, se você tem essa preocupação, tem um funcionário que não está conectado, tem um funcionário terceirizado, se você tem alinhamento entre a hold, a unidade, a diretoria do grupo, se esses 4 As estão, digamos assim, convergentes, a chance de sucesso na sua comunicação é muito grande, independente de onde ela esteja. No marketing, RH, finanças, jurídico, o que seja. Isso é muito importante.